Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tires as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos
e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos a exposição do capítulo 3 do livro de Êxodo, tratando do chamado de Moisés para que ele viesse a ser o libertador do povo de Deus. Nós vimos que o chamado de Moisés, ele começa com uma declaração de quem Deus é. A essência dessa primeira parte, que vai dos versos 1 até o verso de número 10, até o verso número 9, foca-se exatamente em Deus se apresentar em primeiro lugar a Moisés, antes mesmo de dizer o que Deus queria de Moisés. E nós aprendemos que Deus, ele antes mesmo de chamar os seus servos para que eles venham realizar a sua obra, primeiro, ele se faz conhecido a eles. Em segundo lugar, também nós vimos que Deus, ele essencialmente revela de si mesmo aos seus servos como sendo um Deus santo, um Deus que é o Deus da aliança eterna, e em terceiro lugar, o Deus que salva o seu povo. Ou seja, para que possamos compreender em essência quem é Deus, essas são as três verdades básicas sobre quem é Deus. Podemos dizer que há muito mais coisas para conhecermos sobre Deus. Se nós fôssemos verificar nas Escrituras a quantidade de nomes que a Bíblia nos traz sobre quem é Deus, porque cada nome identifica algo que está relacionado ao caráter, à personalidade, como também aos atributos, às qualidades pessoais e também os poderes que Deus, a capacidade do que Deus pode fazer e Ele faz. Mas veja, que Deus, ele se limita a revelar inicialmente a Moisés, a se revelar a Moisés, apenas dizendo que Ele é santo, que Ele é o Deus da aliança eterna e que Ele é o Deus que salva o seu povo. E por quê? Diretamente, vocês devem se lembrar que quando nós havíamos iniciado a exposição no capítulo 1 do livro de Êxodo, mais precisamente o sermão introdutório, quando nós verificamos a divisão do livro de Êxodo, nós vimos que a última parte, ela tem como objetivo ali no livro de Êxodo, Deus instruir o seu povo sobre como Ele quer ser cultuado. Aliás, a pergunta que se faz é: por que Deus salvou ou tirou o seu povo da escravidão do Egito? A resposta é simples. Deus, ele salva o seu povo porque Ele quer que o seu povo se devote integralmente a Ele. Deus, ele liberta o seu povo da escravidão dos egípcios porque Ele quer que o seu povo o adore livre e completamente, integralmente, a maneira como Deus exige dele. Então observe que do início ao fim do livro de Êxodo, a linguagem ou o conceito que vai permear essa libertação do povo de Israel tem como objetivo a adoração a Deus. Inclusive nessa segunda parte da qual nós vamos iniciar aqui a exposição das Escrituras, do verso 11 ao 22, você vai perceber a mesma coisa. Você vai perceber que Deus está designando Moisés, chamando Moisés para ser o libertador do povo de Israel, com um intuito claro de que esse povo fosse até o lugar onde Deus estava, onde Ele manifestaria a sua presença, e lá eles iriam adorar ao Senhor. A gente pode até de imediato fazer apesar de ser aqui uma introdução, você lembrar que o motivo do porquê que nós somos salvos em Cristo Jesus não é outra coisa senão para que Ele restaure em nós o dever de adorarmos como Ele realmente exige de nós. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para que pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. A essência da vida e da nossa existência é a adoração a Deus. Então esse é o primeiro aspecto do porquê que então Deus diz: eu sou santo, quando Ele vai dizer lá para Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Abrindo uma consideração que ela é muito importante aqui, uma explicação que é importante. Não é a terra em si que é santa. Às vezes a gente tem o hábito, por exemplo, olhando para a Palestina e a gente chama, por exemplo, ali o território de Israel, os lugares bíblicos, a gente chama geralmente de terra santa. Não é terra santa. Ela talvez sendo designada como lugar que foi terra santa por causa dos eventos históricos da qual Deus manifestou a sua presença. Você olha para esse ambiente, obviamente isso aqui não é um templo, mas a gente tem a tendência de olhar para templos cristãos e dizer que ali é um lugar santo. Se designarmos este lugar santo por causa do prédio em si, porque a construção em si aparenta um lugar que religiosamente identifica algo que me purifique, está errado. Nós não estamos num lugar que é santo por causa em si do lugar.
mas porque Deus, ele manifesta a sua presença naquele lugar. Aliás, se nos reunirmos debaixo de uma árvore, não tendo um prédio, um local, um auditório que a gente possa se reunir para cultuar o Senhor, e Deus nos colocar debaixo de uma árvore, em um campo aberto, e Ele ali, a sua palavra propagada, sua presença está se manifestando, e ali então o lugar é santo. É nesse sentido então que Ele diz: este é um lugar santo, porque eu sou o santo. Ele está falando dele mesmo, a presença dele naquele lugar. Segundo, Ele é o Deus da aliança, porque o que permeia, o que fundamenta a relação entre Deus e o seu povo é o seu pacto, é a aliança. E terceiro, Ele é o Deus que salva o seu povo, ou seja, só há possibilidade de realmente adorarmos ao Senhor se nos vermos livres dos nossos pecados, se realmente em Cristo Jesus nos vermos livres da escravidão da nossa natureza pecaminosa. Mas observe, a segunda parte então do capítulo 3, ela nos revela o que Deus ordena nesse chamado a Moisés, e o ponto que vai se destacar imediatamente em todos esses versos é a reação inicial, a reação imediata de Moisés a esse chamado. O ponto em destaque, é por isso que podemos dizer que o título que nos chama a atenção, que poderíamos colocar, o tema que poderíamos colocar dentre vários nesses versos, nessa perícope, é o chamado de Deus e o não de Moisés, porque a reação imediata de Moisés foi: eu não quero ir, não estou a fim de ir. O que contradiz a sua postura 40 anos atrás, ou 40 anos antes que ele fosse para Midian, porque aqui ele está em Midian, mas 40 anos antes, quando ele tinha consciência da sua missão de ser o libertador, apesar de ainda não ter sido chamado, mas ele se dispõe, mesmo que fazendo errado, mas se dispõe a julgar a causa do seu povo. Nós vimos no sermão passado qual foi a pergunta aqui que permeou a nossa aplicação. Vocês devem se lembrar, pelo menos a maioria de vocês. E a pergunta que nós fizemos e aplicamos aqui já no início da exposição desse capítulo foi: por que muitas pessoas elas abandonam o seu chamado no meio do caminho? E aí nós vimos dois problemas. O primeiro problema é: há um grupo de pessoas que na verdade nunca foram chamadas. Elas acham que foram chamadas, mas não foram chamadas. O segundo problema, que é em detrimento do primeiro problema, é que muitos acham que conhecem verdadeira ou intimamente a Deus. Como a gente aplicou pela manhã, acho que na verdade eu imagino que constantemente a gente tem feito essas aplicações em lembrar que quantas pessoas acham que são verdadeiramente crentes, mas não são. Quantas pessoas que são membros da igreja acham que conhecem ao Senhor verdadeiramente, mas não conhecem. Então esses são os dois problemas que se destacam aqui no fato de que antes mesmo de Deus chamar alguém para que ele exerça algo específico relacionado à obra salvífica do Senhor, primeiro ele tem que conhecer quem é esse Deus. Os versos dos versos 10 ao 22, o verso 10 entra aqui como uma transição. Nós temos aqui, como eu disse, o não de Moisés. Moisés ele não quis atender ao chamado de Deus para ser o libertador. De imediato, já é possível você perceber aí pelo texto a disposição natural de um homem quando ele é convocado a realizar as coisas santas do Senhor, mas a sua disposição pecaminosa do coração o impede de obedecer a um Deus que é santo. Quando nós comparamos, por exemplo, os versos 7 e 9, inclusive com o verso 10, a gente percebe aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, veja que Deus, quando ele vai, nos versos 7 a 9, dizer a Moisés o que ele haveria de fazer, o que ele ouviu do clamor do seu povo e o que ele haveria de fazer para libertar o seu povo, veja que o texto está nos mostrando o que Deus está dizendo a Moisés: eu não preciso de ninguém para salvar e libertar o meu povo. E de fato, o que Deus está dizendo então é isto, que ele está falando consistentemente de si mesmo a Moisés e do que ele estava por fazer em favor do seu povo, é que exatamente Deus não depende do homem para realizar a sua obra. Deus não depende da vontade do homem para que a salvação que ele propôs se realize. É possível que até aquele momento Moisés ele pensasse ser apenas um espectador de tudo o que Deus anunciava. É interessante ver porque
Muitas vezes, nós que temos consciência e cremos na doutrina da soberania de Deus, muitas vezes nos deparamos com a mesma reação de Moisés. Muitas vezes a gente tende, quando a gente ouve, Deus é soberano em realizar a sua obra e Ele não depende de nós. A nossa tendência, como inclusive reformados, já que a doutrina da soberania de Deus é que permeia tudo aquilo que cremos nas Escrituras, é realmente ter uma posição de espectador, de dizer assim: vou só ver, vou só observar, vou só sentar e esperar e ver como as coisas vão acontecer, não me meto com esse negócio. E observe, é claro que Deus ele tem a capacidade, é claro que Deus ele tem todos os recursos para libertar o seu povo, Ele pode fazer isso sozinho. Mas, meus irmãos, Deus ele não age uniliteralmente, Ele não age por conta própria, mas Ele costuma, você vai perceber nas Escrituras exatamente isso, Ele costuma constantemente convocar pessoas para serem os seus agentes de libertação e redenção. Ele usa homens para anunciar a sua obra. Quem faz a obra da salvação é o Senhor, mas Ele usa como instrumentos para a proclamação da salvação homens. É por isso que você vai perceber, depois você pode olhar com mais calma e verificar em casa, se quiser anote aí, mas nós temos 4 vezes o uso do verbo vem, o imperativo que Deus faz a Moisés. 4 vezes, tanto uma vez no capítulo 3, no verso 10, quando ele diz, agora vem. E no capítulo 4, por 3 vezes, nos versos 1, 10 e 13, 4 vezes ele está dizendo, vem, eu vou te usar. Mas por 5 vezes, olha o contraponto, lembra? O ponto essencial do sermão é, o chamado de Deus é 4 vezes, vem. Mas o contraponto é o chamado de Deus e o não de Moisés. E aí por 5 vezes Moisés vai se esquivar do chamado do Senhor. E aí você observa no capítulo 3, os versos 11 e 13, por 2 vezes ele vai se esquivar, o que nós vamos nos concentrar hoje. E no capítulo 4, nos próximos sermões, nós vamos ver nos versos 1, 10 e 13 também outras formas de Moisés se esquivar, de dar desculpas, que na verdade, já de imediato você precisa lembrar algo importante. Todas as vezes que alguém dá desculpas, tenta se esquivar sutilmente de Deus, das ordenanças do Senhor, na verdade, ele está depreciando o chamado do Senhor. Depreciação, palavra muito pesada, mas é exatamente isso. Olha a primeira recusa. Então nós vamos ver hoje as 2 primeiras recusas no capítulo 3. A primeira recusa de Moisés é em relação à sua posição quanto a Faraó. E a segunda recusa é em relação à sua capacidade e competência para dirigir e convencer o povo de Deus. O que me vem à mente agora, até não está aqui no esboço, mas o que me vem à mente aqui agora é olharmos assim. É interessante porque esse tipo de desculpas, o brasileiro ele tem uma forma muito curiosa e engraçada de dizer não para as pessoas quando ele não quer alguma coisa. Ao contrário talvez de algumas outras culturas, no caso por exemplo dos americanos, quando você chama eles para almoçar na sua casa ou para você fazer algum compromisso com eles, o que eles falam? Não. E aí ele vai dizer, eu não vou porque eu não quero. Veja, ouvir isso na cultura brasileira soa como ofensa. E aí a gente o brasileiro tem essa preocupação de não querer ofender. Então o que a gente fala? Vamos ver aí como é que a gente vai fazer. E é interessante, Moisés, ele não é brasileiro. Eu achei isso aqui engraçado. Moisés não é brasileiro, e Moisés fez igual os brasileiros fazem. Vamos ver, Senhor, como é que a gente pode fazer isso aí? Vamos pensar, vamos avaliar isso aí. Ele não falou um não de cara, até porque anteriormente nós vimos que ele estava diante de um Deus que, sendo santo, poderoso, estava lhe convocando pelo poder da sua palavra, em dizer, é para ir. E ele temeu na presença do Senhor, ele sabia quem era o Deus de Israel naquele momento.
Ele sabia que não poderia recusar e desobedecer a ordem do Senhor, mas ele não queria ir. Então observe, essas são as duas recusas. Então a primeira recusa ao chamado de Deus, ela se manifesta aqui de uma forma em que Moisés ele se autodeprecia. E isso vai até se repetir depois no capítulo 4. Lá no capítulo 4, a última forma de se depreciar é quando ele vai dizer: eu não sei falar, não passo de uma criança e não sei o que dizer. E lá depois nós vamos ver que Deus até fica irado com Moisés. Mas observe, aqui é a primeira autodepreciação de Moisés, como uma espécie aqui de baixa estima. A expressão marcante aqui no verso 11 é a expressão, é na pergunta que ele faz de si mesmo, quando ele diz: quem sou eu? Essa declaração chave aqui dessa primeira recusa revela o temor do coração de Moisés em relação a Faraó. Quem sou eu para estar diante de Faraó? Quem sou eu para ir para o Egito? Essa expressão quem sou eu, ela é encontrada, se a gente for avaliar nas Escrituras, ela é encontrada constantemente no Antigo Testamento, e ela tem dois significados. Veja, ela comumente é encontrada no Antigo Testamento para indicar a condição de humildade e modéstia. Quando alguém diz: quem sou eu? Por exemplo, nós temos o caso de Davi, quando Deus, lá em 2 Samuel capítulo 7, faz a promessa de que o trono de Davi, a casa de Davi, jamais se apartaria do reinado de Israel. É uma referência, obviamente, a Jesus Cristo como descendente e o filho de Davi, como a gente viu pela manhã no sermão de Mateus 9. Mas quando Deus faz essa promessa a Davi, ele se vê indigno de ser considerado de tamanha promessa, de tamanho privilégio. E ele vai dizer, quando ele está ali diante do Senhor, ele vai dizer: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Não sou digno. Então ele está demonstrando humildade. Mas no caso de Moisés, quando ele diz quem sou eu, isso aqui é uma falsa modéstia, uma falsa humildade, porque na verdade, quando Moisés ele diz quem sou eu, Senhor, para ir até Faraó, na verdade é uma forma de Moisés ele recusar o chamado do Senhor, movido pelo temor e o medo do seu coração. Vocês devem se lembrar, quando nós aplicamos e vimos que os chamados, a realidade dos chamados que o Senhor traz para os seus servos, ela envolve riscos, ela envolve perigos, e não são apenas os perigos externos dos inimigos, dos nossos inimigos contra nós, mas você sabe qual é o maior risco no ministério, no chamado? Especificamente porque o contexto aqui envolve particularmente chamado para falar, para pregar, para anunciar. Então, o que está permeando o que nós vamos estudar, o que nós estamos verificando aqui. O maior risco é quando Deus não se agrada do que a gente faz. O maior risco no ministério é quando a gente fala algo que Deus não se agrada. Esse é o maior risco. Moisés era consciente disso. Então observe que o sentido como Moisés ele vai usar essa expressão quem sou eu, não é para dizer Senhor, eu sou indigno, apesar de tamanho privilégio, mas ele está dizendo quem sou eu para dizer assim: Senhor, envia outro no meu lugar. Quando nós vamos para a resposta que o Senhor traz a essa primeira recusa de Moisés, ele nos apresenta aqui uma espécie de paralelismo, de contraste com o uso dessa expressão aí do quem sou eu, quando Deus vai dizer a Moisés em forma de promessa: eu serei contigo. Você está percebendo? Perceba aí o uso da conjugação do verbo ser, que é uma conjugação tão básica para nós, né? Eu sou, tu és, nós somos, eles são. E aqui a definição de identidade de ação, de forma muito simples, mas o uso dessa expressão como jogo de palavras, quando Deus responde o quem sou eu de Moisés, ele vai dizer: eu sou, serei contigo. Literalmente esse é o sentido. E aí ele completa nessa resposta a recusa de Moisés, dizendo: este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A referência do servir a Deus nesse monte aqui, no verso 12, na verdade, é referindo-se ao Monte Horebe, que ele tem outro nome. Qual é o nome do Monte Horebe? Quando eles vão, realmente eles saem do Egito, Moisés passa pela segunda vez nesse monte, Sinai. É o lugar onde novamente Deus vai manifestar a sua presença, e ele vai entregar a sua lei a Moisés e ao povo dele.
Por isso ele está dizendo, o sinal será esse. Então veja o sentido original, quando ele diz, Senhor, quem sou eu? E Deus diz, eu sou o que está contigo. O meu nome é, eu sou aquele que está contigo. Eu sou o Deus que vai estar sempre contigo. Não se preocupe com a sua falibilidade, não se preocupe com as suas dificuldades e falhas quanto ao exercício do seu Deus, porque realmente você é falho, realmente você não dá conta mesmo não. Você já por si só, antes mesmo de eu te chamar, eu já sabia que você era um fracassado. Você já demonstrou isso 40 anos atrás, Moisés. Mas eu serei contigo, eu vou te usar. Observe, a primeira coisa que nós aprendemos, Deus nem pormenoriza, como também não mascara a sensação de medo no nosso coração. Medo é um problema gravíssimo que nós enfrentamos como consequência, ou como também até mesmo motivo dos nossos pecados. Mas Deus, observe como que Deus trata a questão dos medos no coração dos seus servos. Veja que Deus substitui o medo com uma promessa. Quando Moisés fala, quem sou eu para ir até Faraó? Ele está com medo. Quando nós estamos com medo, meus irmãos, Deus jamais vai nos dizer que o nosso medo é uma ilusão. Como muitas vezes os pais geralmente fazem com os filhos pequenos, né? Os filhos pequenos batem a porta do nosso quarto e dizem, eu estou vendo, tem alguém atrás da cortina. Eu acho que tem um monstro debaixo da cama. E geralmente o que a gente diz para a criança? Não tem nada ali, isso é coisa da tua cabeça. A didática de Deus é muito interessante, até para desmistificar e derrubar todo tipo de argumentação de medo. Quando Deus não traz uma ilusão sobre esse medo, mas Ele vai substituir o medo, porque o medo é real, mas Ele vai substituir o medo pelas suas promessas por meio da sua palavra. A única forma de lidar com os nossos temores no coração é sendo aconselhado por Deus através e apenas pelas Escrituras. Isso é uma das coisas que mais nós deveríamos aprender todos os dias. Quando eu falo aprender, meus irmãos, a assimilação da informação está claro para você. O que significa aprender? Abrindo aqui um parênteses rapidamente. Aprender significa aplicar. Aplicar. Todos os dias aplicar, meditar, lembrar, memorizar, fixar e guardar no coração a palavra do Senhor. Guarde isso todos os dias. A única forma de você lidar com os seus temores no coração, para que você não se desvie do Senhor, é sendo aconselhado por Ele através e apenas da sua palavra. Deus jamais vai iludir os seus servos com falsas perspectivas sobre o seu medo. Ele jamais vai lhe dar opções de fuga, porque fugas do medo nos leva mais ainda a temores pecaminosos, nos leva a pecar e se afastar do Senhor. Mas Ele não vai alimentar os nossos temores com ilusões. Deus sempre vai tratar os nossos temores nos confrontando da nossa realidade limitada, confrontando da nossa realidade que é falha, pecadora, fracassada, nos curando desses temores, desses medos com o Evangelho, com a pregação da palavra, com o acesso privilegiado que hoje eu e você temos das Escrituras, e Deus fala com você através dela. A única forma de lidar com os nossos temores, e aqui eu quero dar rapidamente pelo menos 3 instruções que são bem práticas sobre isso. A única forma de lidarmos com nossos temores, primeiro, não é fugindo deles. Não é fugindo deles. Segundo, reconhecendo que os seus medos são frutos da sua condição pecaminosa, como também são frutos de alguns dos seus pecados. Terceiro, a única forma de lidarmos com os nossos medos é confiando inteiramente nosso coração, a nossa vida, as incertezas da nossa vida e do nosso futuro nas mãos do Senhor, que é um Deus que é santo, o Deus da aliança e o Deus que salva. O elemento fé agora aqui é colocado novamente, conforme a gente verificou inclusive no sermão da manhã, em Mateus 9. A fé é o elo entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé por si mesma não salva, mas ela é o elo necessário para que realmente possamos nos livrar dos temores. Medo de quê? Medo de morrer, medo de perder, medo de quê? Qualquer coisa que nos leve a esses temores do coração
é porque de alguma forma a nossa confiança no Senhor está enfraquecida. Agora veja, quais as promessas que Deus ele faz a Moisés no verso 12. É curioso porque, primeiro ele está dizendo, lograr êxito em usar Moisés para tirar o povo de Israel. Essa é a primeira promessa. Eu vou te usar, eu serei contigo. Não haverá fracasso. Você será bem sucedido porque eu vou te usar. Eu estarei com você. Segunda promessa que ele faz é proteger Moisés e o povo até que eles cheguem ao Monte Sinai, onde Deus mais uma vez vai se revelar a Moisés e ao povo de Israel. Isso lá em Êxodo capítulo 19. A promessa que está estabelecida como um sinal, ela nos aparece até de uma forma estranha aqui, quando ele diz: este sinal de que eu te enviei será depois de haver tirado você e o povo de Israel do Egito, para que vocês me sirvam aqui neste monte. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, em outras palavras, você terá o sinal. O que é um sinal? É garantia, certeza. Você terá um sinal de que eu estou contigo só depois que você me obedecer. Você só terá um sinal só depois que de fato você confiar em mim e você fizer o que eu estou te mandando fazer. É uma forma muito sutil e didática da parte de Deus dizer assim: não me subestima não, não brinca comigo não começa com brincadeira comigo, Moisés. Eu sou um Deus paciente, mas não brinque comigo, não me subestime, como muitas vezes a gente faz. Nós subestimamos a palavra do Senhor quando Deus está falando conosco e a gente começa a duvidar, achar certas coisas que Deus nos instrui como se fosse uma utopia. E Deus está mostrando isso para Moisés e dizendo: você só terá o sinal visível do que eu estou dizendo a você, das promessas que eu vou cumprir, só quando você estiver novamente nesse mesmo lugar que eu estou me revelando a você, e você vai estar com o meu povo. Aqui temos um teste de fé, aqui temos um teste de confiança, o que inclusive corrobora com a declaração de Hebreus capítulo 11, o verso 1, quando nos diz: a fé, lembra lá o que diz, que é um texto que vocês conhecem tão claramente. A fé é a certeza das coisas que se esperam, ainda não aconteceu, e a convicção de fatos que não se veem. Aí Deus está dizendo: o sinal é só depois que você me obedecer. A prova de que Moisés deveria dar da sua confiança em Deus era a obediência ao seu chamado. Ele fez a mesma coisa com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus ainda não tinha falado que lugar que era, e a Bíblia nos diz que Abraão obedeceu como prova da sua confiança em Deus. Olha o verso 13. O verso 13 nos apresenta a segunda recusa e depreciação de Moisés ao chamado de Deus. Aqui há uma sutileza de Moisés, há uma habilidade. Veja, Moisés, ele é muito sutil em criar uma outra desculpa que é ainda mais habilidosa, inclusive usando justificativas teológicas. Presbiterianos são bons de fazer isso quando eles querem desobedecer a Deus, né? Olhe bem aqui Moisés sendo um exemplo muito interessante desse tipo de coisa, né? Há uma sutileza em criar uma desculpa habilidosa com justificativas teológicas para se esquivar, de novo, das responsabilidades do seu chamado. Quando Moisés, ele aqui é um exemplo de um homem que usou essas habilidades intelectuais para fugir do chamado do Senhor, como hoje muitos fazem. A primeira coisa que precisamos notar aí, a partir do verso 13, é que Moisés, ele condiciona uma dúvida em relação ao ir ou não ir ao Egito em obediência a Deus. O que me lembrou é apenas uma comparação muito curiosa, né, irônica, que sabiamente, apesar de não ser uma declaração bíblica, óbvio, mas é uma declaração poética e irônica, em certa medida sábia, de Shakespeare, quando ele diz, né, ser ou não ser, eis a questão. E aí ele está fazendo, veja, Moisés habilidosamente está usando a mesma expressão, é o mesmo sentido quando ele vai dizer: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, é como se fosse isso mesmo, ir ou não ir, eis a questão, porque a primeira lá foi ser ou não ser, né? Quem sou eu?
E Deus disse: eu sou o que estará contigo. E agora, ir ou não ir? Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, o que significa esse sentido? Ele não está fazendo uma afirmação. Na verdade, seria a mesma coisa que dizer: se eu for até os filhos de Israel, observe a conjunção de dúvida. Se eu for, eu ainda não sei se eu vou. Mas caso eu decida ir, eu acho interessante a NVI, a tradução da NVI, a nova versão internacional, português, quando ela vai trazer, lá na tradução literalmente desse texto, acertadamente é assim: suponhamos que eu vá. Eu gostei, eu gosto muito da NVI, abrindo aqui uma observação, e recomendo os irmãos, se quiserem fazer os seus devocionais, para uma aproximação, uma semelhança um tanto que mais simples e mais clara das expressões e significado dela. A NVI é muito boa, ela é muito boa, eu acho ela bem melhor do que a linguagem de hoje, tá? Mas observe, voltando aqui ao ponto, isso aqui é fantástico. Suponhamos que eu vá. Olha a outra coisa que nós verificamos aqui, é a pergunta de Moisés, quando ele condiciona a dúvida. Ele diz: quando eu lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele novamente volta à questão do eu sou, ou do quem tu... Ele primeiro disse, né, quem sou eu, Senhor? E agora ele diz, Senhor, quem tu és? Vocês estão percebendo? Eu vou voltar de novo àquele ponto, porque nós estamos examinando o texto, né, com cuidado. E observe, Moisés habilidosamente se esquivando do chamado do Senhor. Homem muito inteligente para usar a sua inteligência para o mal. Quero fazer algumas considerações aqui. Primeiro, as promessas de Deus no verso 12. Primeiro, de tirar o povo de Israel do Egito. Segundo, de conceder uma caminhada segura até lá o Sinai. Vejam bem, elas são boas para Moisés, entendem que elas são boas. Mas Moisés está mostrando que, apesar de serem boas, elas não são suficientes para Moisés. Segundo aspecto que a gente precisa considerar, nós temos aqui outro paralelismo de contraste com o uso dessa expressão que envolve o nome de Deus. Moisés, ele muda a forma como Deus pronuncia o seu nome no verso 12. Lembra no verso 12, quando ele diz, eu sou o que serei, na verdade, o sentido da conjugação do nome de Deus aqui, implícito no texto é eu serei, porque ele diz eu serei contigo, mas é o nome de Deus. E veja, ele usa o que Deus menciona de si mesmo a Moisés, colocando um jogo de palavras de uma outra forma, quando ele diz quem és tu. Isso está muito claro no final do verso 13. Deus já tinha se revelado a Moisés, olhe bem a seriedade disso. Deus já tinha se revelado a Moisés, mas Moisés se revela um expert em levantar problemas, e o pior de tudo, levantar problemas usando o nome de Deus como um obstáculo para o cumprimento do seu chamado. E aqui obviamente a gente se lembra do terceiro mandamento, né? O que é a quebra do terceiro mandamento? Usar o nome de Deus jocosamente, principalmente quando a intenção de usar o nome de Deus jocosamente é para se esquivar da obediência a Deus. Olha a resposta de Deus a essa segunda recusa de Moisés. Ela envolve os versos 14 até o 22. Deus, ele deixa claro a Moisés como é que ele vai usá-lo. Eu acho interessante a paciência de Deus aqui. Como que Deus está sendo paciente? Porque Deus poderia já ter esbravejado com Moisés, já podia ter expelido fogo contra Moisés, como um intuito já de mostrar. Ele fez isso com o povo de Israel. Em Números, você lê Números capítulo 1 a 14, você vê Deus fazendo isso. Mas observe, Deus, ele está ainda exercitando ou revelando a sua paciência com Moisés. E Deus, ele deixa claro a Moisés como que ele vai usá-lo. Moisés, ele não vai usar armas. Moisés, ele não vai usar espadas. Moisés, ele não vai liderar uma revolução armada. Veja, o chamado é para ser libertador do povo de Deus, mas não é em forma de uma revolução política, social, armada, como muitos hoje interpretam essa passagem do texto de Êxodo capítulo 3 dessa forma. Os chamados teólogos da libertação, que é uma linha
é uma corrente progressista, esquerdista dentro da igreja, que adotam o marxismo como hermenêutica para a interpretação das Escrituras. Eles entendem dessa forma. Eles dizem o quê? Olha, Deus está chamando Moisés para ser um libertador político e social do povo de Israel. É a luta de classes do opressor. Aí ele começa o discurso do opressor contra o opressor. Não é isso aqui que o texto está. Não é uma revolução política, armada ou social. Qual era a missão de Moisés? Pensa aí comigo. Qual era a missão? Qual é o chamado que Deus está dando a Moisés? É só para falar. É só para falar. Moisés, é para você ir lá e dizer. Diga, fale, anuncie, pregue. Apenas deveria anunciar, apenas deveria pregar. Primeiro, o que ele deveria dizer? Ele tem que dizer algo ao povo, em certa medida também aos anciãos do povo de Deus, e também dizer algo a Faraó. Só que, meus irmãos, falar é perigoso, não é mesmo? Nós vivemos uma época que não é tão diferente para a época de Moisés. Falar, anunciar, muitas vezes, quando anuncia-se a verdade, muita gente não vai gostar do que deve ser dito. E esse é o ponto que se destaca na passagem. Moisés, o que ele deveria dizer ao povo? Primeira coisa, Moisés ele devia dizer ao povo: eu sou o que sou. É o verso 14, olha o verso. Acompanhe comigo o raciocínio no texto, para que você agora se concentre e vamos examinar o texto. Verso 14, ele tem que dizer o que para o povo? Eu sou o que sou. É a revelação do nome pactual do Senhor. Segundo, ele tem que dizer ao povo: Ele é o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Verso 15. Terceiro, o nome de Deus é eterno. Se o nome de Deus é eterno, porque reflete que Deus é eterno, o nome de Deus deve ser lembrado, o nome de Deus deve ser honrado por todas as gerações de Israel. É a parte final do verso 15. Só 3 coisas que ele tinha que pregar: eu sou o que sou, eu sou o Deus dos vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, e o meu nome deve ser reverenciado, lembrado, adorado por todas as gerações desse povo. O que é em essência a pregação do Evangelho? É isso. É exatamente isso. O propósito final, absoluto, supremo de se pregar o Evangelho de Gênesis a Apocalipse é sempre, eu disse isso hoje aos alunos da classe lá das crianças, foi exatamente isso que eles ouviram. Por que Deus, Ele repete as mesmas coisas na sua palavra? Perceberam isso? E até diz para eles: vocês perceberam também que todo sermão que o pastor prega, todo sermão que o presbítero prega quando o pastor não está, eles repetem as mesmas coisas? Os mesmos princípios, é nesse sentido que eu estou querendo repetir as mesmas coisas, né? E parece que vocês ficam: mas de novo o pastor está falando isso, mas de novo, né? De novo. Nós vamos ouvir de Gênesis a Apocalipse que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que Deus quer ser adorado por todas as gerações do seu povo. Segundo, Deus ele determina o que dizer aos anciãos do povo também. Ele vai dizer a mesma coisa: diga aos anciãos, Deus é o Senhor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, verso 16. Eu vou livrar o meu povo do Egito e darei a vocês as terras dos seus inimigos, verso 17. Me chama muito a atenção, rapidamente aqui, uma breve aplicação. Observe, onde começa o sistema presbiteriano de governo? A nossa igreja ela é conhecida por ser chamada de presbiteriana por causa do nosso sistema de governo eclesiástico, que é pluralidade de presbíteros. São os presbíteros que têm a responsabilidade de governar a igreja, ensinando e pastoreando, aplicando a disciplina quando necessária à igreja. Olhe bem, os anciãos, Moisés não vai fazer isto sozinho. Deus ordena que ele procure os anciãos,
O sistema de governo representativo do povo de Deus já funcionava aqui nessa época. Então observe, como que um homem desse não percebe que a recusa dele não tem fundamento, porque ele não vai fazer a obra do Senhor sozinho, ele vai ter os presbíteros ao lado dele. É impressionante isso. Terceiro, Deus ordena Moisés a dizer também algo a Faraó, quando ele diz que Moisés deveria anunciar que o Deus dos hebreus lhes ordenava sair do Egito. Com que propósito? Adoração. A adoração é o verso 18. Vejam aí que Moisés, ele deveria anunciar o verdadeiro Deus em 3 grupos diferentes: os hebreus escravos, que é o povo, os líderes do povo hebreu e também ao rei do Egito, a Faraó. E Deus fala a Moisés que os anciãos, eles ouviriam o chamado, mas Faraó iria rejeitar a ordem de Deus de libertar o povo de Israel para que eles fossem adorar o Senhor. O que você percebe o resultado e os efeitos da pregação da palavra? Quais são os efeitos da pregação da palavra? É muito simples. Primeiro, há aqueles que ouvirão, há aqueles que vão aceitar, mas também há aqueles que vão rejeitar. E é interessante o texto nos chamar a atenção para uma realidade que hoje nós estamos vivendo ela, o que talvez associe em certa medida ao que Jesus vai dizer aos seus discípulos, que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Mas em certo sentido, mesmo aplicando ao contexto ali da condição econômica e social de uma pessoa, mas nesse caso, pensemos como seria ainda bem pior convencer um governante de que ele tem que temer ao Senhor. Isso é raro na história da humanidade. É muito raro. Poucas vezes ouvimos na história que governantes realmente entenderam, admitiram e procuraram de alguma forma ter a sua administração, o seu governo debaixo da lei do Senhor. Poucas vezes ouvimos isso. Aliás, meus irmãos, diga-se de passagem, nós estamos lendo sequenciadamente a leitura pública das Escrituras pela manhã no Antigo Testamento, tem sido o livro de Reis. Poucos reis realmente, e olha que ali era o povo, a igreja do Senhor da Antiga Aliança. Os reis, apesar de governantes civis, eram oficiais da igreja do Senhor na Antiga Aliança. Poucos deles tiveram essa percepção, essa consciência de que eles governavam não para si mesmos, eles deveriam governar temendo a lei do Senhor, porque o povo pertencia ao Senhor, o Senhor é o dono do seu povo. Mas a questão é que muitas vezes, muitos pregadores, muitos ministros da palavra, muitos oficiais da igreja, especialmente os pregadores, eles atendem ao chamado do Senhor no intuito de pregar aos governantes, aqueles que estão fora da presença de Deus, mas exercem autoridade, na expectativa de que eles têm poder de convencê-los. Irmãos, isso não vai acontecer. Primeiro, porque nós não temos poder de influência sobre eles. Segundo lugar, a ordem de pregar o Evangelho àqueles que estão acessíveis a nós, sejam governantes ou como pessoas mais simples, é para obediência a Deus. A essência do chamado é o quê? Obediência. Você tem que dar bom testemunho. Vamos aplicar isso para a nossa vida, no dia a dia da semana. Porque se você sair daqui, isso aqui não for bem claro para você na sua vida prática, está complicado. Você trabalha. Muitos de vocês, sendo funcionários públicos, professores, pessoas que lidam com autoridade, ou exercem em certa medida a autoridade civil, ou chefia de um cargo numa empresa. Você que é um profissional liberal, porque você é patrão, você é empregador, você é um microempresário, você é um funcionário, você tem vínculos trabalhistas, você precisa prestar um bom serviço, mas observe que nesses vínculos de trabalho, nas nossas relações sociais e profissionais, nós temos que dar bom testemunho, atender o chamado do Senhor no dia a dia, de dar bom testemunho da verdade. E não espere que no momento em que Deus te colocar numa situação de teste difícil,
da sua confiança nele, da sua obediência nele, se você é fiel ou não a ele. Não espere que o seu patrão, o seu chefe, o seu governante, ele vá acatar o que você está dizendo para ele. Da recusa que você tem que fazer de qualquer proposta indecente, absurda, que te obriga a desobedecer a lei do Senhor e prejudicar o próximo. A maioria deles não vão te ouvir e você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer represália. Provavelmente você vai perder o seu emprego. Provavelmente você vai perder o seu CDS. Provavelmente você vai ser exonerado do seu cargo. Provavelmente você vai ficar desempregado. É esse o sentido do que se aplica para nós na vida prática, o chamado, e não se esquivar dele. Os nossos parentes vão nos testar, especialmente os que não são crentes. E o que você vai responder a eles? Em situações em que coloquem em xeque a sua confiança, a sua obediência, o seu temor ao Senhor. O que você vai dizer a eles? Como você vai reagir ao que eles te... Porque veja, é muito fácil, é muito simples para o incrédulo. Ele pode ser um parente meu, ou pode ser uma pessoa muito próxima que goste de mim, se afeiçoou a mim. Mas é muito fácil para o incrédulo, para o ímpio, ele simplesmente pressionar você e se impor sobre você com o que ele exige de você, porque ele não tem temor a Deus. Para nós é difícil, mas não baseie suas desculpas no fato disso ser difícil para você. Porque você deve temer ao Senhor acima do seu amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você deve, acima de tudo, obediência, amor ao Senhor, ao Deus que é. Eu sou. O verbo está conjugado no infinitivo, porque Deus sempre foi, é e será. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Perceba a dimensão do que Deus está se revelando dele mesmo, do que ele é, porque ele não muda, ele é um Deus imutável. A pergunta que permeia as nossas aplicações, até porque já começamos algumas delas aqui, mas a pergunta que permeia as nossas aplicações desses versos, irmãos, veja, mesmo que Moisés demonstrasse recusa para atender ao chamado de Deus, por que mesmo assim Deus chama Moisés para ser libertador de Israel? Veja, se Deus poderia, com seu poder, sozinho salvar o seu povo das mãos dos egípcios, por que ele mesmo assim prefere usar homens falíveis, medrosos, covardes, cheios de pecados? Por que ele ainda prefere usar homens que dão desculpas esfarrapadas para se esquivarem da obediência a ele? Por quê? Primeiro, perceba que esta é uma questão de fé e de obediência. Esse é o primeiro ponto. É uma questão de fé e de obediência, porque essa passagem nos mostra que a fé e a obediência, elas andam juntas. A obediência por si só não salva ninguém dos seus pecados. A fé como um instrumento por si só, ela também não tem poder para salvar ninguém. A fé em Cristo Jesus, ela só faz o efeito de realmente nos levar a Cristo, e é Cristo que nos salva. Mas observe, são dois elementos essenciais como evidência de que nós recebemos a graça do Senhor, de que nós somos salvos. Fé e obediência andam juntas. Não é possível você obedecer a Deus se a fé não se manifeste no seu coração. É por isso que não podemos limitar essa passagem apenas a uma libertação, um chamado para uma libertação meramente política e social do povo de Israel. Há claros elementos dos quais aqui nós lidamos nesse texto, que no nosso dia a dia evidenciam claramente a manifestação da fé como o verdadeiro instrumento de libertação no coração do povo de Deus. Esse é o ponto central dessa passagem, esse é o cerne dessa passagem.
Não se trata de só sair da escravidão do Egito para você ir agora para um outro lugar. Mas veja, a escravidão do pecado nos acompanha, seja aqui no Brasil ou no Japão. Escravos do pecado, seja para qualquer lugar que você for, rico ou pobre, culto ou ignorante, brasileiro ou judeu, pagão ou religioso. Mas a questão, onde estivermos, a essência em si da libertação, o instrumento dela é a fé. Olha os elementos como isso são revelados aqui. O primeiro elemento que evidencia essa questão da manifestação da fé, primeiro, é a própria revelação de um Deus que é santo e um Deus que salva o seu povo. Esse é o primeiro elemento, revelação. Guarda isso aí, revelação. Quando a gente fala de revelação, nós estamos falando de quê? Da palavra de Deus. A revelação de Deus que comunica a salvação em Cristo Jesus é a palavra de Deus. Primeiro elemento, revelação. Segundo elemento, é o meio externo e ordinário que Deus sempre usou e sempre vai usar para que o seu povo venha a crer na revelação do Evangelho, que é as Escrituras, para que eles sejam salvos. Ele vai usar um simples homem como seu porta-voz. Ele vai usar um simples homem fracassado. Ele vai usar meros e comuns homens para serem os seus pregadores, os seus mensageiros. Deus salva pela instrumentalidade externa da pregação da palavra. Deus não mandou um anjo para falar com Moisés, até porque o anjo do Senhor que é mencionado no início do capítulo 3 é o próprio Deus, é um dos títulos do próprio Deus, que é na verdade a segunda pessoa da Trindade. Ele não manda um anjo comum falar, mas ele manda um homem entre eles para falar. Terceiro elemento é o que deveria ser anunciado, o conteúdo do que tem que ser proclamado, que está nessa revelação e que um homem chamado tem que falar. Primeiro, Moisés deveria dizer que aquele que se revelou a ele é o eu sou o que sou. A essência da pregação do Evangelho não é começar dizendo Jesus te ama. Isso é mentira. Em que sentido isso é mentira? Em que sentido isso se torna falso? Porque na verdade, ao usar esse tipo de declaração, nós estamos enganando as pessoas, dizendo que Jesus as ama, sem antes mostrar para ela que na verdade Deus está irado com elas por causa dos seus pecados. Até antes mesmo de falar da ira de Deus, do inferno, até mesmo antes de falarmos da depravação total do coração delas, primeiro devemos anunciar quem é Deus. Primeiro devemos dizer a elas que existe um Deus, o Criador de todas as coisas, o governador de todas as coisas, o Deus que dirige a história, o Deus que é imutável. Eu sou o que sou e você não pode se levantar contra ele. Segunda parte do conteúdo dessa pregação, Moisés deveria dizer que eu sou o que lhes convoca para sair do Egito, para salvá-los da escravidão dos seus opressores, para que vocês agora livremente me adorem no lugar onde eu vou me revelar a vocês. A pregação do Evangelho começa dizendo quem é Deus. Os nossos hinos no culto tem que só falar de Deus e não do homem. Os nossos pensamentos no culto ao Senhor devem ser levados apenas à meditação de quem é Deus, de forma correta, sobre quem Ele é e o que Ele faz por nós. Ou seja, começa falando quem é Deus, e o final da pregação do Evangelho é levar o homem à adoração a Deus. E terceiro, Moisés ele deveria pregar para um ímpio, Faraó, mesmo que ele fosse rejeitado por esse ímpio, mesmo que esse ímpio o odiasse, porque ele rejeita a palavra de Deus. Este ponto me faz lembrar o modo como Deus, ao longo da história, ele revelou a sua palavra ao seu povo. Queria pensar um pouco sobre isso com você. Olhe bem como Deus, ele na sua soberania e na sua misericórdia, como ele foi tão bom com o seu povo, em revelar a salvação ao seu povo. Olhe bem, nós tivemos bem mais longos períodos de revelação e transmissão oral da palavra de Deus do que o acesso escrito a ela. Preste bem atenção nisso na história.
Observe que nós tivemos muito mais tempo em que as pessoas tinham acesso à palavra de Deus apenas pelo anúncio oral dela, do que pelo anúncio daquilo que é acesso escrito, e inclusive individualizado. Hoje, se eu perguntar, quem tem uma Bíblia? Eu acho que todo mundo aqui tem. Aliás, você não precisa ter ela aqui impressa. Se eu perguntar a você, quem tem uma Bíblia? Você pode ter acesso à Bíblia online, de graça, pela internet. Individualmente, esse acesso individual é uma coisa muito recente. Observe como isso tem a ver com o contexto aqui, do modo como Deus ele está agindo com misericórdia para salvar o seu povo. E o ponto de partida é a revelação, pregação, a oralidade. Olhe, de Adão até Moisés, o acesso à palavra de Deus era o quê? Oral. Ele só passa a ser escrito a partir do próprio Moisés, 2.500 anos depois de Adão, quando Moisés passa a registrar, inclusive o primeiro escritor das Escrituras, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. E detalhe, o povo de Israel não tinha acesso aos escritos da palavra de Deus individualmente. Por isso que eles eram obrigados a se reunirem como um ajuntamento solene, todo o povo de Deus, para ouvir a lei de Deus, ouvir a leitura da palavra de Deus. E aquilo demorava dias. Você pega, por exemplo, nas sinagogas, quando surge o sistema sinagogal de culto entre os judeus, pouquíssimas pessoas tinham acesso, familiaridade, domínio de entendimento do Antigo Testamento. Era o caso, por exemplo, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que eram reconhecidos como doutores da lei. Eles eram chamados de doutores da lei porque eles eram hábeis na interpretação do livro de Deus. Veja a seriedade disso, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer para os fariseus, para os escribas, para esses doutores da lei: Deus trará juízo sobre vocês porque vocês enganam o meu povo. Vocês têm enganado o meu povo, porque vocês têm acesso à palavra de Deus, eles não têm. E vocês os levam a pecar contra Deus porque vocês ensinam mentiras, interpretam erradamente a palavra do Senhor. É por isso que havia na tradição sinagogal os rabinos. Eles tinham a responsabilidade de ler as passagens das Escrituras nas sinagogas, o que Jesus fez muitas vezes. Isso não foi diferente, meus irmãos, desde o período apostólico até o período medieval. Se nós pegarmos do período apostólico até o período medieval, nós temos mais ou menos aí 1.400 anos ou 1.500 anos. Nessa época, era muito raro, se a gente pensar no início aqui da igreja primitiva, era muito raro as pessoas lerem. Muitas delas não eram alfabetizadas, ou a grande maioria não era alfabetizada. Por isso, era muito caro escrever cartas, escrever epístolas. Você imagina o custo, tanto o custo, mas também o perigo. Era muito perigoso enviar estas cartas, essas epístolas às igrejas. É por isso que os crentes, eles tinham acesso à palavra de Deus por meio apostólico, por fonte apostólica, quando eles ouviam a leitura dessas epístolas, da qual hoje você tem acesso aí nas suas mãos, e você não lê. Eles só podiam ouvir, eles não poderiam ler, porque não tinham acesso. Apenas ouvir nas reuniões ou nos cultos a leitura da palavra de Deus. Não faz muito tempo que a Bíblia Sagrada se tornou acessível a nós, se tornou acessível às pessoas. O texto escrito das Escrituras era até então, século XVII. Século XVII. Como é que as pessoas elas tinham acesso à palavra de Deus? Eu não sei se vocês já foram numa igreja antiga de 400 ou 500 anos atrás. Lá na Europa, alguém aqui já viajou para a Europa? Já visitou lá os países da Reforma Protestante? Os púlpitos das igrejas antigas não é igual que vocês têm aqui agora, que vocês estão olhando para mim confortavelmente. Nas igrejas antigas, quando você vai lá, por exemplo, para Genebra, ou você vai para Inglaterra, ou qualquer outra igreja, as igrejas antigas, os bancos, eles eram todos um de frente para o outro na lateral.
vocês estariam aqui virados um para o outro, vocês não estariam olhando para mim. Os púlpitos geralmente eles ficavam no canto, numa parte ou esquerda ou direita, num pedestal elevado. Isso era feito para que não tinha microfone na época. Vocês estão me ouvindo muito bem, mas eles não tinham recurso de tecnologia para poder falar, para as pessoas ouvirem com clareza. Então tinha que se investir na acústica. Eles ficavam mais alto para que a voz deles ecoava aos ouvidos das pessoas. O ponto central no momento do culto era ouvir. Eles não tinham que se preocupar, ficar olhando para o pregador, que roupa que o pregador estava usando, mas eles tinham que se concentrar em ouvir. Geralmente, o costume deles de ouvirem as pregações era curvados, sentados no banco, com as mãos cruzadas, olhos fechados. E enquanto o pregador ia anunciando, ia falando, ia expondo as Escrituras, eles fechavam os olhos e ficavam atentos, ouvindo atentamente o que o pregador estava lendo das Escrituras e o que o pregador estava explicando da palavra de Deus. Eu pergunto a você, essa é a mesma disposição que eu e você temos? Os recursos estão fáceis e acessíveis a nós. Essa é a mesma disposição que observe, tradição oral. Não faz 500 anos que eu e você podemos ter acesso individual à leitura da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, a questão disso tudo que eu quero aplicar a vocês, o método, qual é o método ordinário de Deus para salvar o seu povo? Qual é o meio, recurso que Deus usa para que a proclamação da salvação seja anunciada? Não é movimento político, não é defendendo ser de direita ideologicamente, não é promovendo movimentos sociais, não é se engajando em partidos políticos e nem propondo revolução armada. Mas Deus simplesmente Ele anuncia a obra da libertação e da salvação do coração de um pecador pela simples pregação da sua palavra. Isso aqui nos ensina que a pregação da palavra é fundamental. É o meio ordinário em que as pessoas devem crer na salvação em Cristo Jesus, a pregação da palavra. A grande comissão do nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, ela é fundamentalmente clara sobre isso. O poder, a autoridade da igreja não reside na força bruta, não reside na sua influência social e política, mas ela reside na pregação da palavra de Deus. E não é sem propósito que o nosso Senhor Jesus ele vai dizer que os justos, preste bem atenção, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, porque eles, tendo ouvidos, olhe bem o uso dos termos, tendo ouvidos, eles o ouvirão. O que nos chama a atenção nas palavras de Jesus é que a fé, de Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós vamos para Mateus capítulo, João capítulo 12, os versos 46 e 47, abra sua Bíblia. Olha o que diz João capítulo 12, versos 46 e 47. Abra sua Bíblia. João capítulo 12, versos 46 e 47. A palavra de Deus diz assim, nosso Senhor Jesus ele diz, eu vim como a luz do mundo, eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Ele anuncia salvação. Agora veja o método, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aqueles que ouvirem, e terão aqueles que não vão ouvir. Então observe
O sentido do ouvir, o método é qual? Falar. Ainda, vá para Atos capítulo 3, versos 22 e 23. Atos capítulo 3, versos 22 e 23. Olha o que o apóstolo Pedro, no seu sermão no dia de Pentecostes, vai dizer sobre isso. Disse, na verdade Moisés, é uma referência que ele faz do Antigo Testamento: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Obviamente referindo-se a Jesus Cristo, ele é o profeta maior. A ele ouvireis. Por que vai ouvir? Porque ele vai falar. Por isso que ele é chamado de o Verbo. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, que é Jesus, será exterminado do meio do povo de Deus. Vá também, por favor, abra a sua Bíblia para Romanos, capítulo 10, versos 8 a 15. Eu havia mencionado Romanos 10, verso 17, anteriormente, que corrobora, é a sequência do que ele vai dizer também aqui. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10, versos 8 a 15. Vamos lembrar, Romanos 10, verso 17 diz: a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Por isso que o nome das Escrituras é a palavra de Deus. Deus fala. A revelação de Deus não é desenhada, não é em forma de quadros, porque é uma linguagem imprecisa, é uma linguagem subjetiva. Você olha para um desenho, para o quadro, cada um pode dar uma interpretação diferente. A revelação de Deus, ela não é em forma de uma partitura, ela não é musicalizada, porque também é uma linguagem muito limitada. Música não é capaz de dar com precisão tudo que é necessário entender. Mas a revelação de Deus é falada. Ela é a palavra. A palavra é a linguagem precisa, exata de tudo que se precisa compreender. Olha que então Romanos capítulo 10, a partir do verso 8 até o verso 15, ele vai nos dizer: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha agora o que diz o verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem fale, quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito aí, agora a ordem de pregar o Evangelho como o meio ordinário de se anunciar a salvação é em forma de promessa, conforme Isaías capítulo 52, verso 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.